Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouco com uma das minhas alunas do programa, Bia, e ela vai me falar um pouquinho aqui qual é o processo, qual é a história dela. 10 anos tratando de fibromialgia e há 2 meses ela já não tem mais dores na lombar, dores nas costas. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto muito especial. Daqui a alguns minutinhos ela deve estar entrando ao vivo e aí eu já convido ela, já convoco ela. Se você está pegando, está chegando agora, aguarda uns minutinhos que quando ela entrar a gente já vai dar início ao nosso bate-papo, tá bom? Então, se você está curioso em entender um pouquinho mais sobre fibromialgia e como ela resolveu isso e como ela está tratando isso, comenta aí embaixo, bota um joinha, já compartilha aqui do lado dos comentários onde você escreve, tem um aviãozinho, tipo um aviãozinho de papel, já manda essa live para alguém e também tem uns corações ali, que quanto mais vezes você apertar nesse coração, melhor vai ser, porque o Instagram vai entender que essa live aqui faz sentido e é uma live com qualidade, que tem conteúdo, e ele vai fazer com que mais pessoas vejam isso aqui. Então, assim que a Bia entrar aqui, boa noite. Assim que a Bia já entrar aqui, a gente já conecta. Se ela não ficou muito nervosa, né? Vamos ver. Esperando ela entrar ao vivo aqui. Ela entrou. A gente vai bater um papo aqui. Já assinei para ela. Já vou mandar o convite para a Bia transmitir comigo ao vivo. Vamos lá, só um segundo. Aqui. Como é que faz? Transmitir ao vivo. Agora para a Bia. Esperando ela aceitar, a gente vai dar início ao bate-papo. E aí, turma, como é que vocês estão? Vão comentando aí. Tudo certo com vocês? Aperta o coraçãozinho. E aí está ela. Oi, Bia. Olá, Opa, tudo bom? deixa eu arrumar aqui, porque acho que o jeito que eu tinha arrumado não deu. Acha um jeitinho aí. É, ficou bom? Sim? Acho que sim. Só tem que aparecer você. Senão eles vão dizer aí que é mentira, que é fake. Ué, e eu tô aonde? Você tá embaixo aqui. Aí, ó. Fazendo Aí, careta ainda. apareceu. Tudo Deu bom com certo você? agora? Tudo Tudo certo? bem, tudo ótimo, tudo Olha, coisa ótimo. boa. Muito Tô bom. feliz. E aí, vamos conversar então? Vamos bater um papinho? Vamos começar assim Vamos. já. Como foi que você me conheceu, Bia? Comenta aí pra mim. Eu poder saber, porque a gente não se conhecia, né? Presencialmente, a gente. E de que cidade você é? Primeiro que eu não sei a cidade que você mora. Eu sou de Barueri, São Paulo, Legal, mas hoje eu estou no Guarujá. legal. No Rio? É isso? Guarujá, em São Paulo. Ah, em São Paulo, tá. É, mas E eu sou de Barueri, lá do bairro legal, de Alphaville. legal. E como foi que você me conheceu, Bia? Então, eu vinha de uma crise de dor lombar de uns 2 meses já, essas dores começaram após o início da pandemia, que eu parei todas as atividades físicas e fui só produzir máscara. Então eu estava com muita dor, assim, eu não conseguia ficar 3 minutos em pé. Literalmente. Eu levantava e ia escovar o dente. Eu tinha banquinho no banheiro para escovar o dente, banquinho para tomar banho. Aí saía do quarto para a sala para poder almoçar, para me alimentar, enfim. E um dia, em julho, assim, no comecinho de julho, eu fiz um encontro em casa, foram duas amigas, né? Por causa da pandemia, não podia reunir só duas amigas. E As mais aí, chegadas? isso, e conversando, eu lembrei que uma delas tinha passado por um período longo de muitas dores. Uhum. Então eu perguntei para ela o que aconteceu, que ela melhorou, que eu estava precisando melhorar também. E ela me contou que ela já tinha passado em vários médicos, fisioterapia, RPG e várias coisas, e que ela encontrou um médico que falou: a solução para você é só atividade física, só isso.
E ela conheceu você, não sei por onde, e ela me indicou. Eu sei que na mesma hora a gente entrou no seu Instagram e eu já estava com dor, porque isso já era noite. A gente começou o encontro no horário do Uhum. almoço e já era noite, e eu já estava com bastante dor. E a gente começou a fazer os exercícios. E ela, ó, você faz assim, você faz assado, porque ela está sem dor também. Depois que Sim, ela começou a fazer os seus exercícios. que legal. Como é o nome E dela? aí, Alessandra Bernini. Legal. E aí eu comecei a fazer esses exercícios também pelo seu Instagram diariamente, né? Acompanhando, eu fazia os exercícios de manhã, de tarde, de noite, porque eu queria melhorar. E quando você deu o primeiro aulão, né? Que foi quando eu me inscrevi, eu já vinha sentindo algo diferente. Eu já conseguia ficar 4 minutos em pé, eu já conseguia andar de um ambiente ao outro dentro de casa sem sentir dor. Muito Então, bom. quando você deu o primeiro aulão, na hora eu não pensei duas vezes. Na mesma hora eu fiz a inscrição. Que bom. Eu não tive, eu não tive receio, porque eu falei, se ele faz é, um programa como esse, e pelo Instagram eu já consegui sentir algo diferente, e vendo a situação da minha amiga, que tinha ficado anos sofrendo com a lombar, e de repente ela estava andando normal, como se nada tivesse acontecido, eu falei, Quem tem dirá o que me. grupo fechado, né? Exatamente. Eu falei, ainda teve gente que falou, mas você não tem receio e tal, você não conhece. Eu falei, você não vai pesquisar? Não vou pesquisar nada, eu preciso melhorar e eu tô achando que aí vai ser meu lugar. E o engraçado E você falar isso, porque ontem a Rita tava aqui na live comigo e ela falou que o tempo inteiro, cada palavra que eu falava, ela ia pesquisar para ver se era verdade o que eu tava falando, se eu não tava inventando coisa da minha cabeça, né? E eu eu entendo, tá tudo vi. bem, é normal esse receio. E eu achei engraçado você não ter esse receio, né? Não teve esse medo. Mas conta um pouquinho mais como você chegou no programa. Você falou que ficava 3, 4 minutos de pé. Como é que era isso? Conta um pouquinho mais disso para mim. Era, era uma dor, eu nunca havia sentido. Eu sempre tive problema na coluna. Assim, hoje eu não vejo mais como problema, mas enfim, eu encarei. Eu estou com 49 anos. E eu, desde os 25 por aí, eu faço fisioterapia, RPG, hidroginástica. Eu sou muito alta, né? Assim, eu tenho 1,76 m, sou magra, e aí minhas costas sempre foram muito encurvadas. Então, na minha cabeça era isso, né? Uhum. Porque eu sou muito encurvada, eu não tenho postura correta, por isso eu tenho muitas dores. E então, quando essa dor veio agora esse ano, eu pensei que poderia ser milhões de coisas, porque eu também faço artesanato, trabalho muito sentada. E não sou daquela pessoa que, ai, deu 15 minutos, vamos alongar, vamos esticar. Não, eu ficava, ainda mais o primeiro mês da pandemia, eu fiquei 30 dias literalmente sentada numa máquina de pedal fazendo máscaras. Eu fazia máscaras das 5 da manhã até meia-noite, Na porque eu mesma tinha posição. na mesma posição, literalmente. Eu almoçava ali, meu prato chegava na máquina para eu me alimentar. Meu Eu tinha Deus. era o começo, né? Eu tinha muitas encomendas e eu queria atender todo mundo. Enfim, aí foi Abraçar o mundo saindo. inteiro, né? Coisa de mulher, isso aí, né? Quer abraçar o mundo Exato, inteiro, né? exato. Aí, quando passou esse primeiro mês, foi que começaram a vir as dores e tal, e veio essa dor intensa que eu não entendia de onde era aquela. Eu sabia que era da lombar. Eu falava, a Uhum. minha hérnia, na minha santa ignorância, eu ficava assim, a hérnia saiu do lugar, a hérnia pulou Uhum. fora. E a hérnia, e aí a crise de fibromialgia junto, né? Porque aí Conta deu um tudo pouquinho junto. dessa crise. Você falou que já tem há 10 anos Eu esse tenho diagnóstico. eu diagnóstico há 10 anos, Explica um faço pouquinho também, que tratamento. tem muita gente que está aqui e não sabe o que que é. Se tu puder, assim, enquanto pessoa que vivencia isso, tentar explicar isso. Eu sei que às vezes é difícil com palavras, mas como é essa situação para você da fibra, o que que é isso, quanto tempo tu tem esse diagnóstico?
Eu tenho diagnóstico há mais ou menos um pouquinho mais de 10 anos. A princípio eu fui tratada como lúpus por 5 anos, como se eu tivesse lúpus. E depois foi um médico que identificou que não, que era fibromialgia e realmente fazia sentido. As dores são terríveis, o organismo ele ataca ele mesmo, né? E eu sentia muitas dores assim, de muita sensibilidade ao toque. Tanto que os meus sobrinhos, eles brincam comigo até hoje. Ai, cuidado com a tia Bia que não pode encostar. Porque eu não Uhum. deixava encostar mesmo, né? Porque a dor era insuportável. E assim, não tinha dia, não tinha hora, eu tinha crises constantes. Então, é uma fadiga muito grande, no meu caso, assim, porque tem casos e casos. No Sim. meu caso, era uma fadiga muito grande, assim, parecia que você está carregando um caminhão nas costas. O sono não é reparador, é um sono assim que quem está do seu lado fala, nossa, você dormiu a noite toda, e você acorda com a sensação que você acabou de deitar. Entendi. E essa e a dor insuportável, né? Principalmente Inclusive, uma das coisas que eu acho que eu até conversei contigo é a questão da própria mitocôndria, né? Nós temos umas células que geram energia e essas mitocôndrias na pessoa que tem a fibromialgia acaba que estão para baixo, né? Tem pouca atividade dessas mitocôndrias, que é o que gera essa energia, que gera essa disposição. E a pessoa com fibromialgia tem baixa mitocôndria. E a gente estimula isso por algumas vias, né? Seja por alimentação, seja por exercício, principalmente o exercício. Mas é, eu lembro que quando você chegou no programa, na tua anamnese, constava lá a questão do sono, uma qualidade ruim, disposição ao longo do dia muito ruim, que você demorava para dormir quase 1h30. Como que tá isso hoje? Tá assim, desse jeito ainda? não, na verdade, eu durmo, eu deito, eu durmo melhor, porém eu acordo muito cedo, né? Se eu deitar 9 horas, eu acordo às 5, se eu deitar meia-noite, eu acordo às 5, né? Que a médica já havia me falado que é uma questão da fibra. A gente havia aumentado a medicação por conta disso, mas esse ano, com todas essas mudanças que eu vim fazendo, a gente chegou a conversar que a ideia era diminuir mesmo, que a gente ia tentar tratar essa questão do sono de outra forma. Porém, a qualidade do sono melhorou. Muito, mas assim, muito. Uma coisa que eu queria muito falar é que quando as aulas começaram, eu determinei que eu ia fazer, e eu comecei a fazer, assim, logo na segunda-feira, de manhã e de tarde, todos os dias. A aula da segunda eu fazia de manhã e de tarde, terça de manhã e de tarde. A aula da quarta de manhã e de tarde, quinta de manhã e de tarde, e a da sexta, sábado e domingo. Até que eu tive um probleminha no quadril. Uhum. E A aí gente foi quando conversou. eu mandei mensagem para você, foi a primeira vez, e eu confesso que eu não imaginei que você fosse responder assim. Eu esperava que você responderia, mas não imaginava que fosse tão rápido, porque era um domingo à tarde, eu estava com dor, e eu tinha feito exercício de manhã e de tarde. E aí eu mandei a mensagem e você me respondeu assim, quase que menos de 10 minutos depois, algo assim. E aí eu fiquei tão admirada e com tanta vergonha de fazer você me responder em pleno domingo. Eu fiquei com uma vergonha assim, era muito engraçado, porque parecia que eu estava te vendo e vermelha de vergonha. Meu Deus, ele respondeu, coitado, essa hora, isso não é hora. E, enfim, aí nós mudamos, né, o exercício, aí você me chamou a atenção, não é para fazer tanto, dá um descanso pro teu corpo, Isso. tarará. E aí eu comecei, mas na verdade assim, eu queria sair da dor, eu queria sair da dor. Então eu sou muito ansiosa. E naquele momento eu estava extremamente ansiosa. Eu E sei, eu percebi pela sua anamnese, muito ansiedade, sono afetado, qualidade do sono ao longo disposição ao longo do dia, e tudo isso é uma via de mão dupla. Quando o sono não está bom, a ansiedade vai subir. Quando a ansiedade está muito alta, o sono vai piorar. E isso vai responder aonde? No corpo que sente dor.
o nosso corpo ele fica mais sensível para a dor, né? Eu falo muito que a gente, com esses hábitos, essas coisinhas simples, que às vezes a gente não dá tanta importância, eles amplificam, né? Eles aumentam a dor. E eu acho que isso é uma das coisas que eu tento passar muito, e eu não sei se você conseguiu pegar isso e você percebe isso, e se tem esse autoconhecimento hoje. Sim, sim. Na verdade, você havia falado dos pilares, né? E eu, com a reumato, que é uma reumato nova na minha vida também, e nós havíamos conversado sobre alimentação e atividade física. Porém, atividade física para mim é uma coisa assim, eu detesto academia, eu não quero fazer. Então eu descia para a academia, fazia 15 minutinhos de esteira e achava que estava ótima para a semana inteira. Essa era a minha rotina de atividade física e a reumato perguntava e eu respondia, sim, eu faço todos os dias. Tipo, nada, né? 15 minutos de esteira para Uma fibromialgia não é caminhadinha nada. bem leve. Isso, e nada. Só que a alimentação eu realmente mudei, eu havia mudado. Tanto que quando o nutricionista veio, foi legal, porque ele Reforçou? esclareceu algumas coisas, reforçou e esclareceu algumas coisas que eu realmente não sabia, mas a minha alimentação estava muito dentro do que ele falava, e por fora eu tinha o chocolatinho guardado escondido na geladeira. E aí eu acabei com o chocolatinho da geladeira. Bom, enfim, juntando todos os pilares, né? Eu comecei, no caso, com as suas aulas, depois das suas aulas, eu comecei a prestar mais atenção na minha mente, que era uma coisa que já vinham falando e eu também não dava muita atenção. E como eu entrei determinada a melhorar, eu vou fazer tudo, vou fazer de tudo. E aí eu comecei a cuidar um pouco da minha mente. Eu não consigo meditar ainda, mas eu tento, eu escuto coisas boas, eu vou atrás de coisas boas. São coisas que acalmam, A acalmam, própria né? respiração, as técnicas que tem lá no programa também. As técnicas de respiração, aquela então, que o professor colocou o rapaz lá falando, que eu não lembro o nome dele, mas fazendo, ensinando a gente a respirar, aquilo foi fundamental para a minha vida. Primeiro porque aquilo me acalmou muito. Sim. Então eu buscava fazer sempre em uma das posições das suas aulas. Aquela Muito posição, bom. como você sempre falou, procure uma posição que te deixe tranquila, a posição que você se sinta bem. Isso. E que eu já imagino que está me fazendo bem também a posição com a questão da dor. Falando da dor, quando nós entramos na terceira semana, as dores já foram assim, eu já conseguia fazer coisas em casa, cuidar das coisas dentro de casa e atender alguns clientes que eu tenho, que eu sou artesã, né? Então eu tenho Uhum. vários clientes. Então eu já conseguia, e eu tinha mania do cliente pedir de manhã e eu falava, sem o cliente pedir, que eu entregaria à tarde. A minha ansiedade, né? Muito. Eu já Uma águia. comecei, eu já comecei a entender que não precisava ser assim, né? E muito também pela questão de que você sempre falava pra gente, vai com calma, vá no seu tempo, vá no seu ritmo. Eu fui meio que assumindo. E dentro dessa pandemia, que a cabeça da gente ficou muito, imagino que de muita gente ficou atormentado, o que vai ser agora, como vamos fazer? Com E certeza. A eu ansiedade, o consegui. estresse, a preocupação excessiva, tudo isso vem e perturba, né? E como a gente acabou de falar, essas pequenas coisinhas que vão impactar lá na dor que tu sente. E hoje, como é que É, você está se sentindo? Você ainda tem medo de fazer exercício? Como é que tá? Você pensa que vai travar em algum momento? Como é que tá? em nenhum momento, inclusive aqui, eu estou essa semana que é uma região de praia, Guarujá, aqui em São Paulo. Eu vim para cá essa semana porque a minha mãe teve Covid, né? E aí, assim que ela melhorou, ela falou: não, eu preciso respirar um pouco. E nós viemos para cá e eu já consegui andar 1 quilômetro. Eu não voltei, mas eu fui bem.
eu usei a respiração, eu fui tranquila e voltei em paz e consigo fazer os exercícios. Agora, outra coisa que eu queria falar da respiração é que quando a gente iniciou o programa, eu vinha de um quadro de gripe de já um tempo. Em seguida, essa gripe virou pneumonia. Tudo, começaram as aulas e eu com gripe, depois pneumonia, mas eu não parei. Deixei de fazer 2 vezes ao dia, mais uma vez ao dia, mas continuei fazendo. Aí depois dessa pneumonia, aí eu peguei a Covid, lógico, né? Agora, como devo ter pego da minha mãe, porque eu É, não saía de casa por conta das dores e ela né? vinha em casa me visitar, levar comida, fazer as coisas, né? Então imagino que eu peguei dela. Ela descobriu por um acaso e eu fiquei um período longo nesse estado. E eu tive comprometimento do pulmão, mas não precisei ficar internada. Fiquei muito ruim e o que me ajudou com o pulmão, as respirações, as técnicas de respiração. Fortalecer o pulmão, né? Muito, muito. Então eu ainda hoje tenho um quadro bem leve de suspiro por conta do pulmão, né? A minha mãe não teve comprometimento do pulmão, mas ela sofre com a respiração até hoje. Ou seja, a minha recuperação nesse sentido foi 1000 vezes melhor do que a dela. Né? Hoje eu estou super bem, assim, eu E faço as atividades isso é e com só cer... perdi. isso é com Só... certeza um impacto do que tu estava construindo, né? Em cima dos Sim, pilares, teu corpo. A Rita também passou pela mesma situação e eu falei a mesma coisa para ela. Infelizmente vocês pegaram, mas felizmente vocês estavam construindo o castelo, estavam construindo uma barreira, né? Estavam se preparando para que, porque aquilo ali uma hora ia vir, né? E trabalhar os pilares vai fazer com que tu responda muito melhor. Muito interessante. com certeza. Se eu não tivesse, eu até comentei com a minha mãe um dia, né? Ela, mas como é que você conseguiu ficar nesse estado? Por conta do comprometimento no pulmão. E eu falei para ela, eu falei, mãe, eu acredito que eu melhorei, eu só não fiquei pior porque eu faço todas essas coisas. Porque se eu não fizesse, provavelmente teria sido internada, né? Mas graças a Deus não precisou. Mas assim, eu deixei de fazer atividade física uma única semana, que foi aquela semana que a gente fica prostrada na cama, mas eu não tinha dor de fibromialgia. Eu tinha Uhum. dor, eu tinha aquela fadiga de não querer nada por conta da Covid. Fora isso, os outros dias eu não perdi nenhuma aula. Mesmo assim, cansada, mesmo devagar, eu ia pausando o vídeo e E é no fazendo seu. as aulas, no meu tempo. E E isso é. Pode falar. como a Rita falou, as dores, realmente, quando você sente uma dor tão cruel e ela passa, você quer continuar fazendo aquilo que você já fazia, que melhorou, né? E é o Você caminho. Exato, então assim, eu não consigo, mesmo vindo para cá, assim, eu arrumei um jeito de pôr um negócio no chão e eu faço as atividades, eu falo, eu não vou parar, porque o Me conta meu aí um medo. pouquinho. Me conta um pouquinho do que tu achou, do cronograma das aulas, da tua jornada dentro do programa. Se foi uma coisa muito difícil de tu aplicar no teu dia a dia. Você conseguiu implementar o passo a passo? Como é que foi? O que que você achou assim dessa jornada dentro do programa em relação às aulas? Eu gostei da maneira como as aulas foram colocadas. Gostei do tempo também, que eu acho que no começo eu imaginei que seria assim, 1h30, uma coisa surreal de aula. E depois eu fui percebendo que não, que aquilo era o importante para aquele momento. E tanto que eu comecei a fazer mais, né? Achando que eu precisava de mais. E na verdade um mais só me complicou um pouquinho, mas quando eu voltei para uma aula por dia, e durante o dia, óbvio, eu sentia um pouquinho de incômodo, alguma coisa, mas aí eu fazia aqueles básicos, né, dos alongamentos que me colocava no lugar, assim, e aí a dor ia sumindo.
E os participantes também, os bônus foram maravilhosos, assim, de assistir várias vezes os bônus, mesmo com a nutrição, com o nutricionista, que era uma coisa que eu já tinha mais ou menos, mas é muito bom você ouvir de novo e ver como vai, tá? É muito bom. E para os meus, eu gosto muito de fazer atividade de manhã. Então eu levanto, tomo meu café e já me arrumo para fazer atividade. Se eu deixo para fazer primeiro à tarde, não sai. Então, é mais difícil de sair, porque geralmente eu estou emendando um trabalho no outro, uma coisa na outra, e aí eu não quero parar. E isso é uma coisa Mas legal do programa, que é essa flexibilidade, né? O programa ele muito. tá lá, você usa conforme a sua agenda, né? Você pega, vou Isso, fazer de manhã, vou fazer à tarde, vou fazer à noite, vou fazer, enfim, o horário que for, aplique o isso. protocolo na sua rotina. Isso é muito interessante. Como é que você está se sentindo hoje? Em que semana você parou? Que semana você tá? Como é que tu está se sentindo hoje? Eu lembro que quando tu chegou no programa, tu relatava um nível de dor, pelo menos na lombar, assim, um nível de dor 7, 8. Pelo menos é o que eu tenho aqui como dados, porque quando você entra, você deixa lá a tua situação atual, né? Como é que você está Sim. hoje? Essa dor já baixou? Como é que você, em que parte do programa você parou? Eu não parei, eu fiz todas as aulas, eu estou na 8ª semana, acompanhando certinho. Eu parei a 5ª semana só, né? Foi a semana que eu Uhum. parei e que eu incluí as aulas no fim de semana, então eu acabei fazendo, mas eu não fiz na 5ª semana mesmo. As outras eu fiz direitinho, fiz certinho, e o meu nível de dor da lombar baixou, assim, posso dizer que para 0,8, 0,7, que é uma coisa. Sim, se eu ficar bastante tempo em pé, porque uma pessoa como eu, no artesanato, às vezes eu me empolgo. Mas aí depois daquela live que você deu também falando da postura, que a gente. A questão não é a postura, a questão é o tempo que você fica nela. Exatamente. Nossa, isso foi muito bom para mim, porque na verdade eu ficava muito tempo. E agora não, agora eu consigo atender e acredito que adotei essa sua técnica para mim, porque, lógico, eu vi, sinto na pele que melhorou muito o meu estado, né? Quando eu comecei a fazer suas aulas. Então, para mim, assim, a dor realmente lombar, eu ando, eu saio, eu tenho uma pequena dor no quadril, mas é uma coisa assim que a gente está pesquisando para ver, né, do que realmente é. Pode até ser uma artrose, mas como eu já tinha uma leve dor antes de tudo isso nos quadris, então a gente está pesquisando. Mas lombar não. E fibromialgia de lá, a partir do momento que nós começamos, que eu comecei as aulas direitinho com o programa, eu não tive mais. Para mim é muito engraçado falar isso, porque eu convivia com a dor constantemente. Então era uma coisa que me deixava muito irritada, eu muito sensível e eu realmente não queria fazer muitas coisas por conta da dor. E eu já acordava com dor, com as mãos, os braços rígidos, e no joelho aquela rigidez, já levantava com dificuldade. E hoje é muito engraçado porque eu levanto, ainda hoje eu levanto me testando. Eu levanto assim e falo, nossa, vai doer o quê? Não dói. É o hábito, né? Acostumou, É, imagina, você tem essa coisa há 10 anos. Não tem como sim, da noite pro dia se levantar e esquecer dela, né? Mas eu acho que agora você está esquecendo. sim. Há 2 meses, literalmente, eu posso falar, eu não tenho uma dor. Tanto que tem 15 dias mais ou menos atrás que eu fui à médica e eu relatei para ela. E eu já tinha falado num outro momento que eu não gostaria de tomar remédio para a vida toda, que não queria isso, eu queria uma vida mais saudável, algo melhor. E aí ela falou da atividade física, da alimentação, várias coisas. E enfim, ela falou: bom, então se Mas é você. difícil, só te interrompendo um segundinho, desculpa. Mas às vezes para o médico falar é muito fácil, né?
Mas quando você não tem um plano de ação, fica difícil, não fica? E exatamente. E dessa vez que eu voltei lá, que eu falei, olha, doutor, eu estou fazendo. Inclusive, eu estou com o celular na mão, porque eu falei, eu vou apresentar o neto para ela. Ela falou, bom, se você continuar nesse quadro de melhora sem dor, a gente começa a diminuir sua medicação e a gente pode chegar a tirar. Nossa, aí ali, para mim, eu saí agradecendo a você, a ela, a Deus, a todo mundo. Porque é o que eu mais quero, é tirar a medicação, né? Eu tomo medicação há muito tempo. E realmente, eu falei para ela, e realmente eu não estou sentindo. Eu não tenho por que mentir, brincar com a dor, né? Eu não estou Sim. sentindo. E eu, inclusive, eu fui fazer raio-x pro exame da Covid, e a moça falava assim, ah, você vai fazer da lombar? Ah, eu também tenho tanta dor na lombar. Falei, vou te apresentar uma pessoa. Eu não lembro o nome da moça, eu sei que na mesma hora ela parou o raio-x, tirou o telefone e foi anotar o seu nome. Já entrou no seu Instagram, ficou me mostrando, é esse aqui, eu vou fazer. Que coisa boa. Então você recomenda o programa. Muito, muito para todo mundo. Eu indico, eu passo para todas as pessoas que eu conheço que sentem dor. Eu, independente de ser dor lombar, eu indico, eu falo, faz, gente, é muito bom, é legal, porque para mim fez diferença, né? Fez diferença. Assim, uma coisa é a gente pensar. Eu sempre pensei que eu ia cuidar da minha mente, nunca cuidei. Sempre pensei que a minha alimentação eu iria melhorar a alimentação, não melhorava. Então precisou desse momento, desse encontro, que é um encontro que o valor é muito irrisório, muito, muitíssimo irrisório para tudo que a gente tem de benefício, para tudo que eu tenho de benefício. O que eu gastei, posso dizer, no começo do ano, eu não gastei. No começo do ano, com uma crise de uma semana de crise de fibromialgia, eu não gastei com esse programa. E por isso as pessoas falavam, né? Ai, mas é tão barato, você acha que vai dar certo? Olha, eu fico até emocionada para falar. Para mim deu. Para mim vem dando. Por isso que eu te falei que se tivesse continuação, eu continuaria. A gente Então, vai como a bolar gente, alguma coisa. eu acho que tem que bolar, porque assim, para mim fez bom para minha mente, para minha alimentação, para o meu bem, para o meu bem-estar, assim, eu sou uma pessoa mais solta, mais alegre, eu brinco mais, eu me divirto mais, porque eu não tenho medo. Eu entrei de cabeça e tô feliz com isso. Você queimou a ponte, você decidiu o que ia fazer e você Sim. atravessou a ponte, botou fogo na ponte e agora só tenho como andar para frente. E isso é muito Isso, bonito. Isso é muito bonito. Porque por é, muitas vezes as pessoas deixam de tomar atitudes e se acostumam com o hábito de sentir dor. Porque sentir dor todo sim, mundo está sentindo, né? Eu gosto de falar essa frase. Sentir dor é comum, mas não precisa ser assim, você não precisa conviver com essa dor. Você conviveu por 10 anos com essa dor e graças a Deus chegou o momento do basta, né? Que você atravessou a sim, ponte, botou fogo na ponte e decidiu assumir esse controle. Mas por muito tempo a gente às vezes se acostuma com o hábito, se acostuma com a sensação da dor. Inclusive, se você tem um cachorro ou tem um gato, você vai acabar se acostumando com o cheiro do cachorro ou do gato e o teu cérebro vai sempre te deixando habituado àquilo e para que tu não tenha que gastar energia em tentar resolver aquele problema. Porque do jeito que você tá, enquanto você respira, você consegue comer e fazer as coisas do dia a dia, tá bom. Mas precisa é, dar um basta. E eu acho que quando você fez isso, você se comprometeu, não tem quem segure. se a gente, é uma coisa assim, a gente tem que ter o compromisso com a gente, porque para viver não basta eu estar viva e me entupindo de remédio, e eu realmente tinha uma farmácia em casa, eu tinha, eu saía na rua, se eu passava em frente a uma farmácia, parece que era obrigação entrar e comprar um analgésico. Eu vivia de analgésico, tanto que o meu fígado ainda estou em tratamento, mas hoje com chás, não com medicação. Então eu trato bastante meu fígado com chás por conta de tanta medicação que eu tomei, né?
E então a gente meio que fica viciado nisso. E a partir do seu programa, outra coisa legal que mudou na minha cabeça é assim, gente, eu não quero mais tomar remédio. Então, eu fico, olha, desses 2 meses de encontro, de atividades, eu tomei, tirando a medicação Da da, fibro. da fibra que eu tenho que tomar diariamente e do período de gripes que eu fiquei, né? Gripe, Uhum. pneumonia e Covid, que tem uma medicação certa para você tomar, eu não tomei nenhum analgésico. Nem Só, um. Você só, sabe o que é isso? Um! Nem metade de um. É muito bom. só É isso muito pagou bom. o programa. Não, isso, olha, isso não tem, assim, não tem o que explica. Não tem o que explica. E a minha cabeça, sabe, essa mudança na minha cabeça, isso para mim foi muito bom. Eu não pensar, porque antes eu sentia uma dorzinha na ponta do olho, eu corria tomar um analgésico. Então eu estava ficando viciada em remédio. E agora eu já consigo pensar que. E eu não estou fazendo terapia, tá, gente? Eu não faço terapia atualmente, não porque não queira, mas porque atualmente não dá. Mas eu posso dizer que tudo veio por questão desse programa que apareceu justamente num momento de crise e num momento como esse da pandemia, que a gente ficou muito mais isolado. Que é um período que inclusive, eu tenho um parente que ficou deprimido, tudo, mas que esse programa veio para me ajudar muito, muito mesmo. Fico muito feliz em ouvir isso tudo. Geramos Agora eu quero te falar outra autoconhecimento. coisa. Eu Vai, quero agora vai falar puxar a outra orelha. coisa para você. Não, não vou puxar a orelha. Na verdade, eu quero assim. Uma coisa que me admira muito é você, uma pessoa tão jovem, não sei se tem 20 e poucos anos, Não né? diferença. Exatamente, muito jovem, você ter todo esse conhecimento e todo esse cuidado e preocupação que você tem com as pessoas. Isso, para mim, é uma coisa que me deixa muito feliz e me deixa tranquila também para passar para outras pessoas. Porque você se preocupa, e a sua maneira de falar, tanto nas lives como nas aulas, é uma maneira tranquila, é uma maneira didática para uma pessoa tão nova, é uma maneira calma que envolve a gente. Então não fica com aquele blá blá blá, com aquela enrolação, ou uma coisa que assim, faz aí. Não, você se dedica, você cuida, você dá atenção às pessoas. E isso eu fico muito admirada e bato palmas para você. Eu que bato palma por ter alunas como você que me dizem essas coisas, porque a minha bochecha já tá doendo aqui já. Fala porque é real, fala porque é de coração. 100% sincera tem que ser. E as pessoas às vezes estão vendo isso e vão pensar que isso é armado, né? Porque a gente está na internet. Mas é feito, eu faço de coração e quando alguém entra no programa, eu espero que essa pessoa receba do jeito que eu fiz, que ela aplique e que ela sinta mudanças. Eu tenho certeza que se a pessoa entra no programa, aplicar os mandamentos, digamos assim, é quase impossível não colher resultado. É só você Sim, atravessar a ponte, botar fogo do outro lado que você não volta, e aí você aplica e sente no seu corpo. Eu tenho certeza que isso vai ajudar ainda muita gente. E eu estou muito feliz em saber que essa tua jornada, se a gente for parar para pensar, ela recém começou. E você está tendo tantos resultados. Imagina sim. você daqui um ano, como você vai estar. E eu não quero mexer contigo porque eu sei que você é ansiosa, né? Então não vamos projetar tanto, mas não sai do caminho. Continua assim, que você vai colher muitos bons frutos. Ah, devo a você, agradeço de coração. E assim, a Rita também me deixou muito emocionada por ela, pela força dela, pela coragem dela, e já tá dançando, cara, isso é demais. Eu também, esses dias aqui com os meus sobrinhos, eu dancei com eles na sala sem medo de sentir dor. Isso é muito bom, a gente poder viver, porque não importa se eu tenho 20 anos ou se eu tenho 89, 90 anos. Se eu tiver 90 anos, eu quero estar viva, eu quero dançar como a minha mãe dança, minha mãe pula, eu quero fazer isso. Então, só que para isso eu tenho que cuidar do meu corpo, como você disse, a gente precisa cuidar. Se a gente não cuidar, a A gente fica gente prostrado precisa. na cama, né?
É É isso. verdade. E não existe, e você que está aqui me escutando, e para você que a gente está batendo um papo, que fique claro que não existe nenhuma pessoa mais importante no mundo do que você mesmo. Se você não estiver bem, Exato. como é que você vai estar bem com outra pessoa ou vai cuidar de outra pessoa? Primeiro a gente precisa cuidar da gente, e eu falo muito do 1%. Inclusive, eu tô com uma camiseta aqui, que é o eu 1% todo dia, que significa você gastar um pouquinho do teu dia em prol de você. Porque muitas vezes a gente passa batido no hábito, passa o dia sentindo dor, e quando vê, o dia passou e você não fez uma açãozinha que fizesse bem para você, que contribuísse. Porque imagina em 2 meses, quantos 1% você construiu, né? 1% depois 1%, 1%, 1%. E quanto isso vai se somando. E quanto isso vai se multiplicando. Porque depois de 1% com mais 1% já não vai ser 1% depois, já vai ser um pouquinho mais. E isso vai se... é exponencial, né? Eu costumo dizer que isso é exponencial. É um crescimento gigantesco. Então, meus parabéns e obrigado por ter vindo aqui conversar comigo, ter contado esse teu relato maravilhoso. E eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai te ver sem medicamentos. Ai, Glória, eu volto para contar. Uhul! Um Obrigada, abraço. gente. Boa noite. Um abraço. Tchau. Tchau, querido. E você que ficou aqui, você viu que existe um processo, existe um caminho e existe disposição. Não é fácil, mas também não é impossível. Tem como? Tem. Você pode escolher tentar ou não tentar. É seu critério e são as suas regras. Se você aplicar, você vai colher. E um fazendeiro funciona dessa forma, né? Ele planta e às vezes ele não vê, mas uma hora a colheita chega. Então, muito obrigado para todo mundo que ficou aqui. Se vocês têm alguma duvidazinha, manda aqui. Vou fazer 5 minutinhos de perguntas e respostas e eu fecho a live, tá bom? Nossa turma é boa, professor, com certeza. Só os gigantes. Só os gigantes. Muito bom. Muito legal, gente. Essa aula aqui, essa live foi muito legal. E amanhã eu não sei se vai ter live, mas fiquem de olho no Instagram, no WhatsApp, que qualquer coisa eu comunico por lá, tá bom? Eu vou indo nessa, vou encerrar porque eu tenho coisas para fazer. As inscrições para a turma do programa Viva Sem Dor estão abertas ainda. Se você quiser garantir a sua vaga, ainda dá tempo, não deixa para depois. Atravessa a ponte, queima a ponte e começa, tá bom? Tamo junto. Você vai estar junto comigo, eu vou estar junto contigo e a gente vai estar evoluindo muito nessa tua jornada. Neto, estou com uma dor nas pernas, uma dor que queima na parte de trás. Tem uma característica de ser ciático, essa dor, mas não necessariamente. Vai depender de algumas coisas, tá? Se essa dor ela desce ali do quadril, aliás, da lombar, atrás do glúteo, da coxa, e até onde ele vai. Se tem sensação também de fraqueza, a queimação, pode ser do ciático. Existem alguns movimentos que tendem a ajudar muito e diminuir e centralizar essa dor, tá bom? Mas aqui eu não vou conseguir te mostrar isso agora. Galerinha, vou encerrar aqui. E um abraço a todos. Tamo junto. Mandem mensagens no Instagram, no WhatsApp, enfim. Vocês têm meu número, têm meu contato. Vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram agora. Se você tiver alguma dúvida, manda lá. Tamo junto. Um abraço. Tchau!